Fala aí galera, beleza? Resolvi gravar uma aula rapidinha aqui para vocês sobre uma curiosidade de matemática aí que eu acho muito bacana. Às vezes a galera me pergunta aí qual a diferença de circunferência e círculo. Tem diferença sim, muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Pessoal, seguinte, circunferência, tá? Nada mais é do que uma linha curva, uma linha fechada. Imagina o seguinte, um ponto aqui qualquer, tudo bem? Todos os outros pontos que equidistam desse ponto, ou seja, que tem exatamente a mesma distância, vão formar essa linha curva aqui, ó. Para essa linha curva, essa linha fechada, a gente chama de circunferência, tudo bem? Agora imagina o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, vamos imaginar aí, né, que a gente faça um corte aqui na circunferência, pega essa linha aqui e estique ela. Tudo bem? A gente abre ela aqui, ó. Então ela vai ficar assim retinha. Eu vou ter uma medida qualquer aqui, não importa o tamanho da medida, uma medida qualquer. Para essa medida, a gente vai chamar de C, que é o comprimento da circunferência. Então, toda vez que vocês verem a letrinha C aqui, ó, é o comprimento da circunferência, ou seja, quanto mede de uma ponta até a outra. Beleza? Agora, olha só o círculo. Seguinte, pega aí a mesma circunferência. Tá? O que é o círculo? O círculo nada mais é do que a área de superfície da região interna à circunferência, ou seja, toda ela preenchida aqui, ó. Isso é o círculo. Fazendo uma analogia aí um pouco boba, um pouco escrota, né? Como, sei lá, vamos imaginar aí uma pizza. A circunferência é a borda da pizza, tá? E o círculo é a pizza inteira. Agora, a circunferência aqui, ela passa também a se chamar perímetro. Então, toda vez que alguém pedir para você calcular o perímetro do círculo, você já sabe que é aqui, ó, um entorno, ok? A volta dele. Bom, beleza, vamos continuar aí. Eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês rapidinho. Ó. Peguei uma circunferência qualquer e a gente vai falar agora de posições de retas relativas a essa circunferência. Bom, existem três situações. A primeira, a reta ela não cruza, ela não corta a circunferência, né? Então ela passa a se chamar de reta externa, porque ela está externa à circunferência. A segunda situação é essa reta encostar a circunferência no único ponto. A gente chama de reta tangente, porque ela tangencia esse ponto aqui, tá? E, obviamente, para finalizar, a terceira situação é a reta secante. A reta secante, ela, claro, vai cortar a circunferência aqui em dois pontos. Tá? E aí, olha só, se a gente ligar esses dois pontos e pegar só essa linhazinha branca aqui, a gente está pegando um segmento de reta. Tá? Então, segmento de reta é entre um ponto até o outro. Esse segmento de reta na circunferência, a gente dá um nome específico de corda. Então, essa medida aqui, essa linhazinha aqui, é uma corda. Eu posso traçar vários tipos de corda, tá? Não importa, sempre, claro, ligando um lado da circunferência ao outro, né, as duas extremidades. Agora olha só, existe um caso específico aí de corda. É aquela corda que passa exatamente no centro da circunferência. Para esse tipo de corda, vai ganhar o nome de diâmetro, tá? Então, diâmetro nada mais é do que uma corda que passa pelo centro da circunferência. Agora, olha só o bacana aí, que muita gente lembra do número π? Todo mundo fala do número π. O que é o número π? Bom, é o seguinte. Se a gente pegar o comprimento da circunferência, lembra? Linhazinha lá aberta, a linha vermelha aí. Pegar o comprimento da circunferência e dividir esse resultado pelo diâmetro, eu tenho aí o resultado da divisão aproximadamente 3,14. Não importa o tamanho da circunferência. Se eu pegar uma circunferência menor e dividir pelo diâmetro dela, é aproximadamente 3,14. Imaginem uma bolinha de gude. Você pega o comprimento da circunferência da bolinha de gude, né, e divide pelo diâmetro, 3,14. Pega aí, por exemplo, comprimento da circunferência da Terra, aí a linha do Equador. Divide pelo diâmetro da Terra, aproximadamente 3,14. Esse aqui é o famoso número π. Na verdade, tem um engenheiro japonês aí junto com um estudante americano. Os caras conseguiram calcular aproximadamente 5 trilhões de casas decimais. 5 trilhões, tá? Vocês sabem o que é isso? Tem ideia? Os caras precisaram de um computador, de um supercomputador que armazenasse de dados aí mais ou menos 6 terabytes. Eu coloquei aqui o número π para vocês terem uma noção, claro, né?
Número aqui bem menor, tá? Mas só assim, a nível de curiosidade, a NASA, para ela traçar a rota de navegação interestelar, os caras eles usam apenas 15 casas decimais, tá? 15 números aí depois da vírgula. Isso aí é suficiente para você garantir a precisão de um átomo de hidrogênio em um círculo no espaço de raio com 46 bilhões de anos-luz. Então imagina um círculo no espaço. A medida do raio desse círculo é 46 bilhões de anos-luz. Anos-luz, hein? Não é quilômetros, é anos-luz. E com 15 casas decimais você consegue ter uma precisão aí aproximada de um átomo de hidrogênio. O número π ele é um número irracional. Reparem que é uma dízima, né? Porque isso aqui é infinito, né? Só que ela não tem período, ou seja, não existe o padrão. Ó, 14, 15, 92, 65, 35, não existe um padrão aqui, tudo bem? Existem aí diversas maneiras de se calcular o número π, né? Tem o método clássico lá feito por Arquimedes, tem o método estatístico, o método, se não me engano, acho que é de série infinita, cálculo isolado, enfim, tem uma série de coisas, mas que não cabe aqui agora a gente responder, tá? Bom, muito bem, vamos continuar aí. Vamos pegar de novo o nosso ponto, nossa circunferência, ok? E, obviamente, o nosso diâmetro. Pessoal, o que a gente sabe? O comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a 3,14, que a gente vai colocar aqui a letrinha grega π, tá? Bom, vamos agora rapidinho trabalhar com equaçãozinha básica, né? A gente vai trabalhar aqui com as variáveis, né? Bom, o diâmetro aqui no primeiro lado da igualdade está dividindo, passa para lá multiplicando, né? Na verdade não tem essa ideia de passar para cá, passar para lá, mas se ele está dividindo aqui, eu posso jogar ele para o outro lado multiplicando. Então, o comprimento da circunferência nada mais é que a medida do π vezes o diâmetro, né? Se eu multiplico π vezes o diâmetro, eu tenho a medida aí da circunferência. Tá? Agora é o seguinte, o que é o diâmetro? Reparem que o diâmetro ele nada mais é que 2 vezes a medida do raio, ó, né? Então, um raio mais o outro raio, os dois juntos vão formar o diâmetro aí. Então, o diâmetro é a mesma coisa que 2 vezes o raio. Sendo assim, a gente chega então na formulazinha famosa que a galera aprende na escola, né? O comprimento da circunferência é 2πr, né? Ou seja, 2 vezes π vezes raio. Coloquei aqui, tá? Então, como que vocês fazem para calcular o comprimento da circunferência? Bom, se você tem a medida do raio, fica fácil, beleza? 2 vezes 3,14 vezes a medida do raio, tá? Aí depende de quantas casas você quer usar aí, ok? Bom, agora olha só. Eu quero mostrar agora como que a gente calcula a área. Eu acho isso aqui fantástico. Eu coloquei aqui uma circunferência aí qualquer, né, vermelha, e vou abrir ela aqui, ó, tá? Então, só para vocês entenderem, esta linha vermelha é essa mesma linha, só que aberta, tá? Então, elas têm a mesma medida. O que eu vou fazer? Imagina o seguinte, imagina que eu trace uma outra circunferência aqui, branca, tangenciando a vermelha, ou seja, encostando na vermelha, com o mesmo centro. Então, elas são circunferências concêntricas, ela tem o mesmo centro. Pego essa linha branca e abro ela aqui. Obviamente, como essa circunferência ela é menor, a linha branca aqui, né, essa medida vai ser menor, porque é como se fosse a circunferência aberta aqui do lado, ok? Faça a mesma coisa aqui com uma terceira linha, ó, uma terceira circunferência amarela. Coloca a medida dela aqui, ó, tá? E eu vou fazendo isso sucessivamente, ó. A circunferência azul, coloca ela do lado, preta, e vou fazendo isso sucessivamente, tá? Cada circunferência que eu coloco aqui, encostando, obviamente sem sobrar espaço, tá? Todas encostando, eu coloco aqui e assim por diante. Quanto menor a circunferência aqui, menor vai ser a linha, tá? Até chegar aí na última, no último pontinho aqui, ó, tá? Reparem o seguinte, pessoal. Todas as linhas que estão aqui, estão aqui. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, a área do círculo, porque agora eu estou falando de área, né? A área do círculo é a mesma que a área do triângulo. Bom, agora olha só. Acompanha o raciocínio aí comigo. O que eu sei? Bom, vamos pensar o seguinte. Como que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2, não é isso? Então, a medida da base vezes a altura dividido por 2. Bom, mas quem que é a base? Quanto que mede a base? Se a gente for pensar, a base
Essa medida aqui, ó, ela é a somatória de todas as espessuras dessas linhas. Então, se eu conseguisse somar as espessuras de todas essas linhas, eu tenho a medida da base. Tá, mas como que eu faço isso? Se a gente for perceber aqui, ó, a somatória de todas essas linhas nada mais é que quem? Que o raio do círculo. O raio do círculo é a própria base do triângulo, tá? Pô, legal. E quem que é a altura? A altura do triângulo. A altura, lembrando, é aquela linha vermelha que a gente fez lá no começo, ó. É o comprimento da minha circunferência aqui, em função desse raio. Como que eu calculo o comprimento da circunferência? É exatamente, ó, comprimento da circunferência 2πr. Tá? E aí, não tem erro, né? Vamos calcular a área do triângulo como se fosse a área do círculo. A base do triângulo é o meu raio, medida aqui do segmento preto, ó, tá? Vezes a altura, quem é a altura? 2πr, tá? Que é a minha circunferência, dividido por 2. E aí, olha aqui que nós chegamos, 2 dividido por 2 aqui, eu sei que vai dar 1, tá? R vezes R, R ao quadrado. Então, a área é igual πr ao quadrado. Tá aí a famosa área do círculo. Beleza, pessoal? Isso eu achei bacana colocar para vocês aí. É claro que tem outras maneiras de demonstrar a área do círculo, mas essa aqui eu acho bem facinho de entender. Acho que com animação fica mais fácil ainda. É isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, a gente fica por aqui. Valeu!